Graça e paz, povo de Deus, amém. Estamos orando com os salmos e temos o privilégio de continuar nessa sequência de orações, hoje adentrando ao Salmo 52. Eu quero convidar a você que nos acompanha nessa reflexão a ter a sua Bíblia aberta no Salmo 52 e assim caminharmos juntos verso por verso desse salmo. É um salmo curto, mas um salmo extremamente importante, extremamente impactante. A verdade por detrás do Salmo 52, ela é aterradora. Ela diz que o mal sempre se dá mal. Eu vou repetir: o mal sempre se dá mal, o justo não. O justo se dá bem. Qualquer criança, não importa a idade, ela sabe desde muito cedo que o bem sempre vence o mal, até porque elas são ensinadas pelos cartoons, pelos quadrinhos, pelo teatro e recentemente pelo cinema, com os filmes de heróis que a gente tem, e todas elas sabem dessa realidade como nós também sabemos. Mas o que eu quero dizer a você, que isso não é uma realidade somente artística, somente do cinema. Essa é também uma verdade bíblica, uma verdade profundamente bíblica, com absoluta certeza, e você pode crer nisso. O mal vai se dar mal, porque ele sempre se dá mal, geralmente já aqui nessa vida, mas com toda certeza na eternidade, sem a menor sombra de dúvida. O bem, por outro lado, o bem sempre vai triunfar sobre o mal, como sempre triunfou, se você olhar toda a história da humanidade até os dias de hoje. Provas não faltam de que o bem sempre triunfou sobre o mal. O justo, o filho de Deus, o cristão, ele tem a sua vida regida e controlada pelas mãos soberanas de Deus. E quem tem uma vida assim, gente, nada, nem ninguém pode fazer qualquer coisa contra uma pessoa dessa natureza. E eu diria mais: há recompensas terrenas e eternas para o justo, para o santo, para o filho de Deus que segue a palavra de Deus nessa terra. Há recompensa para essas pessoas, mas há também condenações cruéis para aqueles que optarem por um caminho contrário, para aqueles que rejeitarem viver de acordo com os parâmetros divinos baseados na sua santa palavra. A recompensa para o santo, para o justo, e a condenação para aquele que prefere viver na mentira, na maldade, na destruição tão nociva de vida das pessoas. O Salmo 52 é uma composição de Davi. Mais uma vez, o rei de Israel vai ser o nosso compositor desse remédio para a nossa alma. E à medida que caminharmos no Salmo, você vai ter a exata compreensão de que nós precisamos muito dessa reflexão. O que levou Davi a escrever esse salmo em forma de oração foi um momento triste, marcante, um momento muito cruel em sua vida. Davi, ainda jovem, estava fugindo de Saul. Saul, aquele péssimo rei de Israel, que queria de todo jeito tirar a vida de Davi. E para você entender o contexto dessa história, Samuel, no primeiro livro dele, capítulo 21 e capítulo 22, ele vai contar para a gente qual o cenário, o que estava acontecendo, que levou Davi a escrever esse salmo. Samuel contou a seguinte história: Davi estava fugindo de Saul, cansado, amedrontado, fugia de um lugar para o outro, e de repente Davi teve muita fome. Onde ele estava não havia comida. Ele foi para o único lugar onde ele saberia que seria bem acolhido. Ele foi para uma região de tabernáculos, uma região conhecida como Nob, onde Aimeleque era o sacerdote principal.
O homem ficou assustado ao ver Davi chegando esbaforido naquele lugar e perguntou para Davi: Davi, o que está acontecendo? E Davi disse: olha, essa missão é uma missão secreta, não pode ser contada para ninguém. E mais, sacerdote, o que você tem para me dar? Pelo menos 5 pães, porque eu estou morrendo de fome. O sacerdote vira para ele e fala: Davi, eu não tenho pães agora em casa, mas tenho os pães da proposição que ficam no tabernáculo para representar a presença de Deus, o alimento das almas das pessoas que estão ali. Se você não tiver problema, eu te dou esses pães. Davi pegou e guardou esses pães e comeu o que dava para comer ali. O interessante que, ao olhar de lado, ele percebeu que um dos servos de Saul estava ali no tabernáculo oferecendo sacrifícios. E quem era esse homem? Guardem esse nome na sua mente: o edomita Doeg. Era chefe dos pastores de Saul, portanto, uma autoridade, um homem poderoso, um homem totalmente vil, mau, cruel, mas um homem que tinha um poder perante Saul. Doeg era edomita. Os edomitas, você só vai saber quem são eles quando você lê o pequeno livro de Obadias na Bíblia, que foi escrito por Deus para revelar o que aconteceria com esse povo e que de fato aconteceu. Os edomitas não existem mais. E por quê? Porque eles eram cruéis, traidores, mentirosos, terríveis e odiavam o povo de Israel com um ódio mortal. Eles eram desse jeito, e nitidamente Davi percebeu que aquele homem Doeg estava com maldade no coração. Não sei se Davi percebeu caras e bocas que o rapaz fez, não sei se o Davi percebeu os olhares dele escondendo ou disfarçando, mas Davi percebeu que aquele homem tinha intenções maldosas no coração. E convenhamos, gente, normalmente intenções maldosas, elas são perceptíveis. Só não vê quem não quer, só não vê quem não quer enxergar, porque o pior cego é aquele que não quer ver de jeito nenhum. Davi perguntou então para o sacerdote: Aimeleque, você tem uma espada? Porque eu não trouxe nenhuma. O sacerdote respondeu: Davi, tem uma sim, guardada ali atrás, que inclusive é sua. É a espada que você tirou das mãos de Golias quando você matou ele lá no vale de Elá. Por direito, ela é sua. E Davi pegou aquela espada. Desconfiado que Doeg ia sair dali e correr para Saul para dizer onde Davi estava, Davi rapidamente saiu daquele lugar. Ele precisava se esconder num lugar onde Saul não viria atrás dele de jeito nenhum. Qual foi o lugar escolhido? Ir para o reino dos filisteus, ir para Gate. Saul era tão covarde que ele morria de medo dos filisteus. Bastava pronunciar esse nome que ele tremia feito vara verde, como se diz em linguagem popular. Davi vai até lá. Davi tem sucesso ali por um certo período, mas os oficiais começam a desconfiar e dizem: rei, esse rapaz matou Golias, um dos nossos, esse rapaz aqui vai dar problema, esse rapaz aqui é infiltrado e vai ter problema. Quando Davi percebeu que a situação ficou ruim, ele, com dote artístico inigualável, ele se finge de louco. Ele começa a arranhar as paredes e portas da cidade, ele começa a babar pela barba como um cachorro louco em pleno mês de agosto. Davi disfarça absurdamente aquela situação, temendo justamente ser morto por eles. Quando você vai entrar em 1 Samuel capítulo 22, vemos o relato mais impactante disso. Davi sai daquele lugar dos filisteus, com medo de ser morto, e ele desiste de viver. Ele está cansado,
ele não aguenta mais fugir, não aguenta mais correr, não aguenta mais inventar, nada mais dá certo. Davi está saturado, cansado, chateado com tudo aquilo, e ao sair pelo deserto, ele encontra uma caverna, a famosa caverna de Adulão. Ele entra nessa caverna escura e úmida e se prostra no chão da caverna, e ali ele ora, entregando a sua vida completamente. Ele não quer sair dessa caverna, pelo menos não vivo. Davi desistiu de viver. Mas nesse tempo de profunda depressão, nesse tempo de angústia, de abatimento, Davi começa a orar. E Davi ora a oração mais profunda, porque ela vem do fundo da sua alma. E essa oração está lá no Salmo de número 142. A oração que Davi fez enquanto estava na caverna de Adulão. No século passado, um gaúcho, Werner Geyer, o nome dele, ele pegou essa oração numa madrugada em que ele acordou, perdeu o sono, estava muito saturado com os problemas que ele enfrentava na igreja. Então ele acorda naquela madrugada, não consegue dormir mais, ele lê a Bíblia, vê o Salmo 142 e, músico como ele é, vai ao piano e começa a cantar o Salmo 142. E virou naquilo que conhecemos como a linda melodia do hino número 380 do Inário para o Culto Cristão. E você conhece esse hino, pois é um dos mais lindos do nosso Inário. Ele diz: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a prostrar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. Olho à mão direita e vejo, não há quem me conheça, não há lugar onde me refugiar. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a prostrar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. E continua: ó Senhor, a ti clamei, pois tu és o meu refúgio e o meu tesouro entre os viventes. Vem, atende o meu clamor, estou muito abatido. Livrar-me vem do forte tentador. Tira-me dessa prisão e assim louvarei teu nome. Então justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo a ti, ó, vem livrar minha alma, e cantarei que me fizeste bem. Enquanto Davi orava, enquanto Davi repetia essa oração horas e horas, os seus irmãos, o seu pai e a sua família veio até lá para encontrá-lo, para consolá-lo, e com eles todos os endividados, descontentes, em dificuldade, que sofriam como Davi, também vieram e se prostraram dentro da caverna de Adulão. A dor uniu pelo menos 400 pessoas. Eles se unem, se abraçam e saem dessa caverna como um dos mais poderosos exércitos da antiguidade. A dor os fortaleceu, a dor os uniu, a dor fez deles um exército invencível. Do jeito que Davi desconfiou quando foi até a casa do sacerdote Aimeleque, aconteceu. Saul ficou sabendo que Davi esteve lá, porque Doeg não conseguiu segurar a língua entre os dentes. Saul fez uma ceninha e começou a falar para o exército: poxa, ninguém me obedece, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me respeita, eu sou rei e ninguém me conta onde Davi está, ninguém me fala que Davi faz aliança com fulano, com cicrano, e ninguém me conta isso. Doeg levantou a mão e disse assim: rei, eu sei onde Davi está. Aliás, eu vi Davi lá na casa do sacerdote. Ele disse: eu vi o filho de Jessé chegar em Nobe e encontrar-se com Aimeleque, filho de Aitube. E pior, a língua ferina, ela nunca cessa, ela sempre continua. E ele disse: Aimeleque ainda consultou o Senhor em favor dele. E mais, rei, Aimeleque deu a ele uma espada que pertencia a Golias, o filisteu. Saul ficou irado, nervoso, mandou chamar
o sacerdote Aimeleque e todos da sua família que estavam com ele. Eles vieram, foram interrogados por Saul, não negaram que era verdade aquilo, e Saul virou para ele e disse: com certeza você será morto, e não só você, toda a sua família vai morrer com você. Soldados, executem esses homens. Os soldados: não vamos matar, eles são inocentes, são sacerdotes do Deus Altíssimo. Então Saul olhou para Doeg e disse: Doeg, mate você. E ele falou: demorou. Pegou a espada e foi ali e executou aqueles homens. Samuel disse que naquele dia ele matou 85 homens que vestiam túnica de linho, ou seja, toda a família do sacerdote Aimeleque. E depois Saul falou: agora vai lá em Nob e mata todos os habitantes daquele lugar, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, boi, jumento, ovelha, mata tudo. E Doeg foi lá, numa tremenda covardia, e matou todas aquelas pessoas. Quase ninguém conseguiu sobreviver. Uma pessoa escapou, correu pelo deserto e encontrou-se com Davi e disse a Davi o que havia acontecido. E Davi, indignado, mas entristecido, disse para o rapaz: naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de dar informação a Saul. Eu sou responsável pela morte de toda a família do seu pai. Eu devia ter feito alguma coisa e não fiz. Eu fui avisado por Deus que aquele homem ia dedurar que eu estava ali. Davi não confiou no seu discernimento. Amados, coisa perigosa é não confiarmos no nosso discernimento. Quando Deus fala ao nosso coração, quando Deus aponta para a gente o caminho, e a gente prefere por covardia, por medo ou por orgulho, não dar ouvidos ao discernimento, ao que Deus está falando conosco. O mal é sórdido, o inimigo é cruel, ele é mau justamente pela sua crueldade, e ele é bom no que ele faz, porque ele é acostumado a fazer maldade, e ele é fútil, porque a maldade dele, ela não tem futuro. A maldade dele, ela é condenável. O justo sim, tem um futuro brilhante, porque a vida dele é controlada por Deus. O mal está à sua própria sorte. Ao saber do que Doeg fez, ao sentir a dor daquela crueldade, Davi compõe o Salmo 52. E ele começa nos 3 primeiros versículos, mostrando o quão os ímpios são imprudentes. Veja o que ele diz: porque você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente, ó homem poderoso? Sua língua trama destruição, é como navalha afiada, cheia de engano. Você prefere o mal ao bem, a falsidade em lugar da verdade. Por que você faz isso, homem mau? Você é maluco, isso é imprudência. Cara, você está indo para o inferno, você está se matando, você está fazendo mal para as pessoas e não se liga, não cai sua ficha, você não percebe o quanto isso é ruim. Doeg era um dos chefes dos pastores de Saul, uma autoridade, e quanto maior a autoridade, mais poder ele tem para fazer maldade. Enquanto Doeg matava aquelas pessoas, ele achou que estava fazendo um grande mal, ele achou que estava fazendo algo terrível naquelas vidas. Ledo engano ele cometeu, porque Deus transforma toda a maldade contra um filho dele em bem. Enquanto Doeg está matando aqueles homens, eles estão entrando na glória, no descanso eterno, nos braços de Deus, onde não há pecado, onde não há maldade, onde não há sofrimento. Deus sempre transforma em bem o mal que intentam fazer contra os seus filhos. O mal sempre vai se dar mal. O justo, o filho de Deus, não. O sacerdote, diante da condenação, ele não teve medo de Saul, ele não teve medo daquele que pode matar o corpo. Antes ele sabia que tinha que temer aquele que pode matar tanto o corpo e mandar o espírito para o inferno, como Jesus vai ensinar em Mateus muitos séculos depois.
O justo sempre vai triunfar diante do mal, mesmo quando ele for vitimado por ele. Não sei se você consegue compreender isso, mas o mal, ele sempre se dá mal porque é contra a própria eternidade dele que ele faz o mal, e não contra um filho de Deus. Eles são imprudentes, por quê? Porque eles não percebem o tamanho da besteira que eles estão fazendo ao fazer o mal. Isso é profundo demais. Por isso, na sua Bíblia, o verso 3, ele termina com o selá, um interlúdio, uma pausa para a reflexão. Não continua lendo não, para aí, pensa, reflete, fecha os olhos, respira fundo, e depois de compreender essa lição, aí você prossegue para o próximo verso que está adiante. Queridos, não vale a pena ser mau, não vale. A consequência da maldade é ira de Deus e inferno para quem optar por uma vida assim. Deus nos fez para atos de bondade, atos de misericórdia, atos de afeto, atos de verdade. Embora os ímpios não consigam reconhecer isso, eles estão debaixo da mão poderosa de Deus, e não tenhamos dúvida, ao homem, como Hebreus vai dizer 9:27, ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Não haverá mais chance. Verso 4: você ama toda palavra maldosa, ó língua mentirosa, saiba que Deus o arruinará para sempre, Ele o agarrará e o arrancará da sua tenda, Ele o desarraigará da terra dos vivos. Que realidade dura. Por isso Davi coloca mais um selá nesse verso 5. Pensa um pouquinho, para um pouquinho diante disso. Se você vive a maldade e acha isso certo, pensa um pouquinho. Se você conhece alguém que está na maldade, alerte essa pessoa dos perigos do que ela está fazendo, dê a ela um alerta, o quanto isso é terrível. Diga para as pessoas: ímpios, não vendam sua alma tão barato ao inferno assim. Ímpios, freia esse carro que está te levando para o inferno, desce dele, cara, muda sua mente, é a tal da metanoia tão necessária, muda a sua postura. Davi, ele mostra como que o justo se sente diante de Deus, versículo 7 e o versículo 6 primeiro. Os justos verão isso e temerão, rirão dele, dizendo: veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Ele está dizendo: olha, a destruição dos ímpios deve gerar nos filhos de Deus mais temor para nunca copiar o caminho deles, para nunca seguir pelo caminho que eles preferem, viver sempre na luz, no caminho da retidão, no caminho que Deus está mandando. Amados, toda hora você vai ver o ímpio se dando mal, e o fato disso acontecer é a certeza que Deus quer um reforço para que os justos obedeçam a Ele mais, para que os justos vejam e entendam o que está acontecendo. Os ímpios viram motivo de riso, porque eles tentam ir contra Deus como se tivessem força para isso. Mas os fiéis, os filhos de Deus, os justos, como ele vai chamar, eles reconhecem a bondade de Deus e distribuem essa bondade entre as pessoas. Se é um filho de Deus, não faça maldade. Se é um filho de Deus, busque a maldade e lute por ela com toda a sua vida. Sabe qual atitude se espera de um filho de Deus? Verso 8 e verso 9. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Eu confio no amor de Deus para todo sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizeste. Na presença dos teus fiéis, eu proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Davi está tão feliz que, para mostrar que a misericórdia de Deus é a razão da sua vida, ele diz que o filho de Deus é produtivo e seguro. Por isso ele compara com uma oliveira. Agora, quanto a Doeg, que aqui nesse salmo representa todos que preferem praticar o mal. O seu destino foi duro e cruel, e o pior, eterno. Hoje,
Doeg está há séculos no inferno, sentindo remorso todos os dias pelas almas que ele ceifou covardemente, pela maldade que ele fez, e pior, ele não pode fazer mais nada a respeito disso. Não há o que fazer. Ali não há mais qualquer outra alternativa. Mas essa palavra não é para Doeg, é para mim e é para você. Nós ainda temos uma chance. Nós ainda temos o que fazer. Nós estamos vivos e ouvindo da santa palavra de Deus. Vá para casa com essa certeza. O mal sempre se dá mal. O justo não. O filho de Deus não. Os justos louvam a Deus pelo que Ele é, louvam a Deus pelo que Deus faz, e fazem isso na presença de toda a congregação. Os justos sempre dizem: como Deus é bom. Apesar de sofrerem injustiças, os justos sempre vão dizer: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Você pode dizer isso? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Já o mal sempre vai se dar mal. Amém? Feche teus olhos. Convido você a orarmos diante de Deus, diante de tudo que nós ouvimos nesse salmo tão profundo e verdadeiro. Pai, faça real a oração do Pai Nosso. Livra-nos de todo mal. Livra-nos de sofrer o mal, Pai, mas muito mais importante do que isso, livra-nos de fazer o mal, livra-nos da língua mentirosa, mas livra-nos de sermos a língua mentirosa, livra-nos de recebermos maldade, mas livra-nos de praticarmos maldade acima de qualquer outra coisa. Guarda, Deus, o nosso coração, a nossa vida, ensina-nos a viver, Deus, sempre agradando ao Teu coração santo, a olhar para a Tua palavra, Deus, e sermos parecidos com Davi, com o seu coração arrependido, e não, ó Deus, com Doeg, Pai, um traidor que tanto mal fez ao seu povo, ao povo de Deus. Pai, guarda-nos, ó Deus, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, e fortalece-nos para que a gente Te ame, Pai, como o Senhor é digno e merecedor. E aqui, ó Deus, eu faço coro com todos os meus irmãos, em afirmar do fundo do meu coração: apesar de qualquer circunstância, o Senhor é bom o tempo todo o Senhor é bom. E é nessa certeza que nós descansamos e nos despedimos nesse momento. Em nome de Jesus, amém e amém.